queridas irmãs e queridos irmãos em Jesus, que a paz do Mestre nos envolva. O nosso tema de hoje é um tema delicado, mas necessário que seja estudado. Vamos falar hoje sobre o suicídio, causas e consequências. É um tema que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E com isso nós podemos, então, deduzir que o suicídio é uma doença moral, é uma doença da alma. E a primeira pergunta que se faz é esta: com que objetivo a pessoa é levada a cometer um suicídio? Primeiro objetivo dessa pessoa é colocar um fim no seu sofrimento, é livrar-se da dor, da angústia, da aflição, muitas vezes de uma vergonha insuportável pela qual está passando. Isso é que faz a pessoa buscar a sua autoeliminação. E por que será, então, que as pessoas buscam isso? Muito bem, os espíritos informam que os maiores incitantes ao suicídio, primeiro é a incredulidade. A pessoa que não acredita, primeiro, em Deus, em si mesmo, no seu futuro. Fala também que a simples dúvida sobre esse futuro conduz a pessoa a se auto-eliminar diante da dor, do sofrimento, da angústia pela qual está passando. Além disso, é apontado pelos espíritos como um dos incitantes do suicídio as ideias materialistas. Pois bem, se assim é, outra pergunta que se faz é: qual a melhor prevenção ao suicídio? Muito bem, o primeiro ponto é lembrarmos do que Sócrates nos ensinou. É o conhece-te a ti mesmo. Isso é tão importante que nós sequer imaginamos o quanto isso é relevante. Porque quem conhece a si mesmo, primeiro fica sabendo que nós somos seres espirituais. E nessa condição, somos seres imortais. Aí já começa a acender uma luz em nós. Se nós somos seres imortais, significa dizer que o suicídio não irá nos eliminar, que isso é uma farsa, é um engano. Nós não somos apenas a matéria, o corpo material. Se fôssemos, sim, se fôssemos apenas a matéria, eliminada a matéria, seria o fim total da criatura. Mas nós apenas eliminamos o nosso corpo físico. A nossa essência, que é a nossa alma, que é imortal, essa continua existindo integralmente com a morte do corpo. E aí, nesse conhecer a si mesmo, quando nós começamos a nos conhecer, nós descobrimos que somos seres perfectíveis. Ou seja, naturalmente nós nos aperfeiçoamos. Esse é o nosso destino. De modo que quando nós temos essa perspectiva de que primeiro nós somos incapazes de nos eliminar,
eliminamos apenas o corpo. Segundo, a esperança de que somos perfectíveis, de que naturalmente nós nos aperfeiçoamos, que é questão de tempo. Todo sofrimento, também nós descobrimos isso quando nos conhecemos, ele é passageiro. Não existe sofrimento eterno. Todo sofrimento passa. E quando nós buscamos o suicídio, normalmente nós achamos que essa dor, que esse sofrimento não vai passar enquanto estivermos aqui na Terra. Daí vira a ideia de eliminar-nos para nos livrarmos do sofrimento, da dor, da angústia. Mas é importante também lembrarmos que os nossos sofrimentos, essas angústias, somos nós mesmos quem produzimos. Eles são frutos das nossas ações, do uso que fazemos do livre-arbítrio. Isso faz parte do autoconhecimento. E em que isso interfere? Interfere que nós, quando sabemos que os nossos sofrimentos têm origem nas nossas próprias ações, no uso do próprio livre-arbítrio, nós eliminamos o sentimento de injustiça. Porque esse sentimento de injustiça também contribui para que nós queiramos nos livrar desse sofrimento a qualquer custo, percebem? As causas que geram o sofrimento em nós, ou elas estão na vida atual, e se formos sinceros conosco mesmo, nós vamos identificá-las, mas se elas não estiverem aqui na vida atual, com a mais absoluta certeza, a causa se encontra no nosso passado. É o que nos dizem os espíritos, é o que nos ensinam os espíritos superiores. Nosso futuro, meus irmãos, é glorioso, é absolutamente certo. A felicidade é o destino de todos nós. E o fato de adquirirmos essa convicção de que seremos vitoriosos, de que seremos felizes, isso nos dá forças para continuar a viver, sabendo que as dificuldades são meios para a nossa depuração. Por isso nós nos sustentamos nessa certeza da nossa felicidade futura. Os propagadores do materialismo assumem graves responsabilidades perante aqueles que suicidam, levado por essas ideias. E os espíritos falam que as ideias materialistas, elas são terríveis, porque de um modo geral, essas ideias vêm de pessoas de alto nível intelectual, através das suas teses, das suas teorias, das suas obras, nos livros, naquilo que escreve, nas conferências que fazem. Por isso, esses propagadores do materialismo, e que muitas vezes gera o suicídio, as pessoas confiam nisso. Bem, se um estudioso, uma pessoa com autoconhecimento afirma que não existe vida após a morte do corpo, a pessoa acredita e busca isso como uma solução. Pois bem, mas quais são as consequências do suicídio para aquele que suicida? Bem, os espíritos falam que a primeira consequência é o desapontamento. O desapontamento. O espírito que suicida, assim que ele percebe o ato, ele fica profundamente desapontado. É uma dor moral, uma decepção profunda. Sabem por quê?
Porque o resultado, as consequências do suicídio são sempre ao contrário daquilo que a pessoa busca, que é o alívio da sua dor. Não alivia, não alivia. Além disso, piora a situação da pessoa. Porque além dos problemas que ele já tinha e que levaram ele a buscar a sua autoeliminação, ele passa agora a ter também as consequências do próprio suicídio. As consequências, que são graves. Nós podemos imaginar que não são fáceis. Tudo muda para pior. Tudo muda para pior. E só para a gente ter uma ideia, nós vamos dar um exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que esteja muito doente e seja conduzida a um hospital. E lá ela faça uma cirurgia grave e depois da cirurgia comece o tratamento. Muito bem. Logo após o começo do tratamento, essa pessoa desiste do tratamento, foge do hospital. E aí ela foge, fica distante, inclusive, da família, porque se ela voltar para casa, a família leva ela de novo ao hospital. Ela foge. O que vai acontecer? Além do sofrimento que ela está passando e por meio do qual ela foi para o hospital, ela agora vai agravar. Porque no hospital ela recebe os anestésicos, os anti-inflamatórios e os demais medicamentos para a restauração da sua saúde. Se ela foge, nada disso ela vai receber. E o que vai acontecer vai piorar o seu quadro, certamente. Se não tiver alguém que a socorra, ela poderá vir a desencarnar. Veja, é este o sentido do suicida. Porque o suicida, ele desiste da vida. E nós sabemos que a vida aqui, por mais que ela cause sofrimento, ela é extremamente importante para todos nós. Não terá mais, quando desencarna, além desses problemas, não terá mais a assistência dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus entes queridos, porque quando nós tiramos a vida física, nós eliminamos o corpo, nós destruímos o instrumento por meio do qual nossa alma convive com seus entes queridos. Eliminando a vida do corpo, o espírito vai se encontrar só, com sofrimento agravado, com aquela dor que levou ele a suicidar, acrescida da dor do próprio ato do suicídio, que é um ato grave. Além disso, não ter ninguém, o ato do suicida fica repetindo na sua memória, na sua mente. O espírito fica revendo aquele ato drástico, triste e amedrontador que ele cometeu, que foi o ato suicida. Ele fica revendo aquilo, como se ele tivesse se matando o tempo todo. E isso tudo acrescido das cenas, das consequências imediatas desse fato, o sangue escorrendo, as vísceras. Se ele morre envenenado, a sufocação, a falta de ar. Então, tudo isso ele vai reviver durante um bom tempo, num sofrimento atroz. E veja, por que é que ele passa a vivenciar tudo isso? A rever na sua memória espiritual essa cena trágica. Não é castigo, não. É porque como ele livremente eliminou a sua vida, e isso foi de forma abrupta, não houve o desligamento natural, paulatino, que acontece nas mortes naturais. E como ele provocou isso conscientemente,
até que o seu perispírito se desprenda, ele vai se sentir como se ainda estivesse vivendo dentro do seu próprio corpo. Compreende isso? Então, as dores morais, né, são intensas nesse momento dele ver o erro gravíssimo que a criatura cometeu. Então, vai só aumentando as suas dores. E isso pode durar muito tempo. Muitos permanecem ligados ao corpo físico e sente o fenômeno da decomposição. É como se ele estivesse vivo dentro do corpo e o seu corpo começasse a entrar em decomposição. É um desespero, é uma angústia muito grande, é apavorante. Ele sente, inclusive, o mau cheiro da decomposição do corpo físico. Por isso é que devemos, de toda sorte, não entrar nessa ilusão. Saber que é uma profunda ilusão. E daí os espíritos dizerem que o primeiro impacto de todo espírito, ele diz, isso é geral. Porque as consequências da morte pelo suicídio é diferente em cada espírito. Vai depender de uma série de circunstâncias, do grau de consciência que ele teve, das intenções mais nobres ou menos nobres, por meio do qual ele tirou a sua vida. Então não é igual, não. Mas o desapontamento, a dor moral, que é mais profunda do que a dor física, os Espíritos falam, essa é para todos. Olha, então diz que muitos permanecem ligados por um bom tempo, presenciando por muitas ocasiões, por muitas vezes, não só aquele ato trágico de se autoeliminar, mas também todo o processo de decomposição do seu corpo. Então ele percebe todo o sofrimento, inclusive, pelo qual passam os seus familiares. Ele se sente um traidor da própria família. É dor moral. Veja como é triste, né, a trajetória de um espírito que suicida, que autoelimina o próprio corpo, que é uma bênção que Deus nos oferece. Mas, meus irmãos, apesar de tudo isso, nós precisamos compreender que o amor de Deus, nosso Pai, cobre toda a multidão de pecados. Que apesar desse sofrimento, dessa angústia pela qual passa a pessoa que elimina o seu corpo, a misericórdia divina está ali sempre presente, dosando, por exemplo, esse sofrimento. Ninguém sofre mais do que seja necessário, do que seja bom para a recuperação dessa pessoa. É preciso que compreendamos que Deus, nosso Pai, tem remédio para todas as enfermidades e tem perdão para todos os erros do seu filho ou de seus filhos. Por isso, todos os suicidas voltarão um dia aos braços do Pai, arrependidos, transformados, curados e iluminados pela regeneração como filhos pródigos, porque este sofrimento pelo qual passa o Espírito não é em vão. É para que ele tenha a mais profunda lição, seja efetivamente recuperado. A dor tem esse sentido de nos curar, curar nossa alma, o nosso espírito. O espírito não apresenta, aliás, o espiritismo não apresenta teses nos seus ensinamentos, ilações, possibilidades.
Não é assim. O Espiritismo, ele apresenta provas contundentes. E como ele obtém essas provas? Muito simples. Ou ele as obtém por meio das comunicações que são dadas pelos espíritos que passaram por este processo, que esclarecem detalhadamente os sofrimentos pelos quais passaram. Então são provas reais, são testemunhas, ou seja, autotestemunhas de si mesmos, das suas experiências. Por isso que o Espiritismo é este consolador prometido por Jesus para nos livrar do erro, do equívoco pelos quais nós poderemos incorrer, de modo que a narrativa desses irmãos que trazem para nós com detalhes é muito importante, é uma prova contundente, inegável. Hoje é difícil dizer que quem morre não volta para contar as suas experiências, o seu aprendizado na vida espiritual. Ora, olha que beleza que é a doutrina espírita. É esse manancial de verdades, de riquezas que nós recebemos para nos prevenir, para nos orientar, para sedimentar a nossa fé, a nossa esperança. E aí vem uma pergunta: como devemos tratar aqueles entes queridos que suicidaram? Isso é extremamente relevante nesse tema. Os espíritos afirmam que jamais devemos abandonar o suicida. Nós sabemos perfeitamente que por meio da prece, dos nossos pensamentos, nós podemos emitir remédios, bálsamos, tônicos, anestésicos, luz, fé, esperança, à distância. Aqueles que deixaram o corpo físico, não só os que cometeram suicídio, mas todos eles. De modo que, o que nós devemos fazer? Como dissemos, jamais devemos abandoná-los, muito menos acusá-los. E mais ainda, não devemos condenar esses nossos irmãos pelo ato praticado, mesmo que esse ato nos tenha causado dor, sofrimento, angústias. Nós devemos orar com fé em Deus, com toda a força, com toda a sinceridade, com toda a pureza do nosso coração, a fim de que efetivamente possamos estender a nossa mão fraterna, indulgente, bondosa, caridosa a esse irmão. É preciso abolir de vez que o suicida não merece a misericórdia. Por isso não devemos de modo algum abandonar, acusar, muito menos condenar aquele irmão que caiu no abismo, que precisa urgentemente do amor do nosso coração. Nós precisamos compreender que se tiver que haver algum julgamento, isso só compete a Deus, nosso Pai, que conhece profundamente todos os antecedentes dessa alma, bem como a intensidade da dor que ela estava sentindo
quando abriu mão de viver. A intensidade do desespero, da angústia, da aflição que levaram essa criatura a desistir da vida e de tudo aquilo que a vida pode nos oferecer. Por isso, meus irmãos, a prece aos suicidas deve ser sempre feita, e não só aos nossos entes queridos. Eu não tenho nenhum ente querido, graças a Deus, que cometeu suicídio. Ore pelos outros, porque são todos nossos irmãos. Nós sabemos que os laços de irmandade profundos, verdadeiros, indestrutíveis, são laços espirituais e não laços consanguíneos. Aos entes queridos cabe o dever, por isso mesmo, é a obrigação de orar. Orar e orar pelos entes queridos que se foram nessa situação tão dolorosa, tão sofrível, de tanta dor, de tanta angústia. Se nós quisermos compreender melhor esse tema, além dele constar no Evangelho, também no Livro dos Espíritos, mas nós temos os depoimentos dos suicidas. Temos eles no livro O Céu e o Inferno, das obras básicas, que traz para nós diversos relatos de irmãos de todos os níveis sociais aqui na Terra. Porque Allan Kardec, ele fez, uma pesquisa, uma investigação de campo. Ele chamava os espíritos, evocava um espírito que ele tinha conhecimento que havia desencarnado por via do suicídio, para saber o que estava se passando com esse espírito, investigar qual era a situação dele no plano espiritual. E foi assim que o codificador buscou para nós a prova desse tipo de desencarnação. Por isso que o Espiritismo é esta beleza, que traz para nós as verdades espirituais de forma incontestáveis. Mas também nós temos o livro da nossa irmã Ivone, do Amaral Pereira, que é um livro excepcional, para que possamos estudá-lo, compreendê-lo. É o livro Memórias de um Suicida. Muito importante também, de modo que a doutrina espírita, ela nos oferece esses recursos, essas ferramentas, é o plano espiritual se dirigindo a nós que aqui estamos, para nos socorrer, para nos iluminar, para nos ensinar o Evangelho de Jesus. Por isso, meus irmãos, nós podemos dizer que nos tempos atuais em que vivemos, devemos todos, na atualidade, estudar a doutrina espírita como estudamos a física, a química, a biologia, a matemática, a língua nacional, porque esses conhecimentos são imprescindíveis para a nossa vida de seres humanos. Mas a doutrina espírita, ela é imprescindível não só para a vida aqui de seres humanos, mas também a vida espiritual. De modo que podemos afirmar também que, do mesmo modo que ninguém precisa ser físico, químico,
matemático ou linguista, estudando essas disciplinas, mas apenas buscando os conhecimentos necessários para a nossa vida normal nos tempos atuais, ninguém nem precisa ser espírita para estudar o espiritismo, porque o espiritismo é uma ciência e nós sabemos disso, é uma filosofia, é uma doutrina também religiosa, de modo que veio no tempo certo, exatamente para nos trazer o socorro necessário diante desse mundo moderno, com tanta inversão de valores, em que as provas são mais perigosas, porque cada vez mais surgem informações equivocadas, porque é a hora mesmo de provarmos o nosso grau de evolução, qual é o nosso grau de resistência, qual é o tipo de fé que já cultivamos. Por isso, irmãos queridos, é que disse Jesus, a missão do Consolador é revelar toda a verdade e relembrar tudo que ele nos ensinou. Por isso é que é imprescindível, e é só a doutrina espírita que nos traz isso com tanta clareza, com tanta lógica, estudando, meditando, refletindo, cotejando o que dizem os espíritos, o que eles revelam com os acontecimentos da vida, nós não chegaremos a nenhuma outra conclusão que não seja esta. A doutrina espírita é a verdade que necessitamos neste momento para enfrentarmos os desafios que a vida nos apresenta. Estamos no limiar do mundo de regeneração. Do mesmo modo que, observem, hoje as pessoas precisam estudar a informática, porque a informática se tornou a necessidade para todos. Quem não usa hoje a informática? O espiritismo é do mesmo modo. Essa ciência nova, como é a informática, que veio para solucionar uma série de problemas, principalmente morais. Se a informática soluciona diversos problemas de ordem material, de ordem intelectual, a doutrina espírita é a solução para a dor moral, para a dor da alma, que é intensa. Por isso que ninguém deve julgar um suicida. Se tiver que haver um julgamento, é o julgamento de amar profundamente esse irmão que caiu nesse abismo de si mesmo, nesse engano que só lhe prejudicou, que só lhe causou mais sofrimento. Mas a beleza da doutrina, essa consolação profunda, nos diz: todo suicida será vencedor, será glorioso, chegará como todos os outros filhos de Deus, glorioso, um dia ao reino dos céus. E que Jesus nos abençoe a todos. E que assim seja, meus irmãos.